Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Casa do Cooperativismo Goiano. Eu sou Lídia Borges, faço parte da equipe de comunicação do Sistema OCB Goiás. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui no InovaCop Goiás e também ao pessoal que está na sala virtual do Zoom. São muitas pessoas que se inscreveram, mais de 500 pessoas que estão participando do curso aqui hoje conosco. E essa capacitação hoje ela é oferecida pelo Sistema OCB Goiás, é um fruto da parceria também com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SEAPA, também a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO. As três instituições se uniram para trazer todas as informações necessárias para que vocês compreendam e consigam operar esse novo processo de tramitação de cartas consulta do FCO, que agora é 100% digital. É um curso oferecido exclusivamente para o nosso público de cooperativas de crédito, em especial aquelas que operam o crédito rural. Para vocês terem uma ideia, o ano passado foram aprovados 3 bilhões e 200 milhões de reais em financiamentos do FCO para Goiás. Foram para quase 10 mil contratos. Desse total, quase 2 bilhões e 400 milhões só na modalidade rural. Em Goiás, as cartas consultas ao FCO Rural são analisadas pela SEAPA e aprovadas pela Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado, composto pela SEAPA, Secretaria da Retomada, Secretaria de Indústria e Comércio e outras entidades. Bem, eu fiz aqui só um breve resumo da importância desse assunto, uma contextualização, mas eu queria primeiro, antes da gente passar para o curso, chamar o nosso presidente do Sistema OCB Goiás para dar as boas-vindas a vocês. Por favor, senhor Luiz Alberto. Bem, muito bom dia a todos e a todas. Uma alegria muito grande estar sediando esse evento, e uma alegria maior por ver o interesse despertado por esse evento. Nós temos aqui feito vários eventos com grandes palestrantes, pensadores aí famosos no Brasil, a gente consegue reunir aí com internet e tudo, 200, 250, e hoje um evento técnico. Nós estamos com mais de 500 pessoas, somando quem está aqui presencialmente no nosso InovaCop, quanto na internet. Eu acho que teve que abrir também o link lá, porque não estava cabendo mais na sala do Zoom. Isso mostra o acerto de fazer eventos técnicos, né, para o meio cooperativista, há grande interesse. E esse tema, em particular, o FCO, é de extremo interesse para as cooperativas de crédito. Estou vendo aqui superintendentes, gerentes, diretores das nossas principais cooperativas de crédito, porque as cooperativas de crédito são grandes repassadores do FCO, né? Infelizmente, ainda temos uma fatia pequena, e sempre que eu tenho oportunidade, eu dou uma cutucada no nosso amigo Camilo, que deve estar assistindo aí, uma fatia pequena de repasse diretamente pelos nossos bancos cooperativos, apenas 10%. Precisamos trabalhar politicamente, institucionalmente, para ver se a gente aumenta isso, pelo menos para 20%. Mas o que ultrapassa isso, a gente faz com a parceria com o Banco do Brasil, que é sempre muito boa também, e o apoio da SUDECO, né, que está aqui, veio lá de Brasília, a Luciana e o João Paulo, para nos falar sobre esse avanço que é a carta consulta digital do FCO, ou seja, vai agilizar mais o repasse desses eventos. Mas eu não dessas cartas consultas, mas eu não poderia deixar de destacar aqui as parcerias que nós temos aqui em Goiás, principalmente aqui com a Secretaria da Agricultura, e eu quero agradecer ao secretário Tiago Mendonça, a presença aqui do Peterson, nosso parceiro aí, está sempre junto com a gente, o Pedro Leonardo da Emater, não sei se ele chegou aí, o representante dele, muito obrigado, um abraço para ele também, a Secretaria da Retomada, lá a Viviane, o César Moura, né, no FCO, ou seja, agradecer os nossos companheiros de conselho, né, lá nós somos representados pelo Astrogildo, também o Cicobi está lá representada pelo Cleito, o Sicredi também, vamos ver se a gente consegue também que o Cressol entre lá no conselho, para a gente ter esse relacionamento profícuo e facilitar, né, a vazão
dessas cartas consultas, desses financiamentos. Então, essa abertura aqui é mais para agradecer, parabenizar aí a nossa equipe, o Carlos, que já conseguiu, em um pouco tempo que ele está no comando dessa área, mobilizar para esse importante evento técnico. Dito isso, eu gostaria também de ouvir aqui um pouco os nossos companheiros, os nossos parceiros. A gente tem que dividir o mérito disso aqui com eles e dizer que o cooperativismo está sempre aberto a parcerias. O nosso DNA, nós nascemos de parceria entre pessoas. Então, por que não temos parcerias entre as instituições? E a gente tem boas parcerias no FCO, no Fórum Empresarial, na JUSEG, vamos ter uma cadeira agora no SEBRAE, ou seja, onde deixa a gente, ou nos convida, nós estamos lá juntos, porque a gente acha que o que faz mesmo a instituição é o relacionamento. Então, muito obrigado, estamos abertos e queremos fazer outros eventos e contem com a gente. Muito obrigado, um bom dia, um bom evento. Muito obrigada, senhor Luiz. Eu quero convidar também para dar uma palavrinha para a gente aqui o diretor da Agência Goiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, a EMATER, senhor Antelmo Alves. Bem, bom dia a todos, né, e a todas. Agradeço aí o convite, ao presidente da OCB, Luiz, ao Carlos, o Peterson, nosso companheiro lá, representando o secretário Tiago, o nosso presidente Pedro Leonardo. Surgiu uma agenda emergencial, ele mandou um recadinho para a gente apresentar, mas de qualquer forma, nós participamos também lá do Conselho do FCO, lá onde analisa as cartas consulta, né? Estamos aqui com a nossa equipe, Juarez e a Cliseide, e online aí todos os técnicos que operam o crédito rural no Estado. Nós não operamos tanto o FCO, mas todos que nos procuram nós atendemos. Quero cumprimentar a todos, né? E nos colocar à disposição sempre para ajudar na aplicação dos recursos, né? Ajudar na aplicação dos recursos que é necessário para o desenvolvimento do Estado, né? E a EMATER, como instituição pública, né, de assistência técnica, tem a responsabilidade de colaborar com os investimentos que são destinados via governo estadual, via fundos constitucionais, via governo federal. Eu agradeço aqui a oportunidade. Desejo cada vez mais que a aplicação desses recursos chegue mais rápido e a informatização, a agilidade que se dá nas cartas consulta de via online, tenho certeza que isso vai encurtar bastante o tempo para que se aprecie e o empresário, seja ele rural ou da indústria, né, tenha o mais rápido recurso para poder dinamizar a empresa, os produtos e, evidentemente, gerar mais rápido o emprego, que é o que nós precisamos nesse país, que tem a pujança, né, do empreendedorismo, tanto do agro como do empresarial. Eu agradeço aqui a oportunidade, estamos à disposição lá na EMATER, todo o corpo técnico nosso que atua aí no Estado, em mais de 200 municípios, aquele que tiver interesse de nos procurar, nós somos instituição pública, operadora, também participamos também da aplicação do crédito rural, seja ele de qualquer que for a origem. A agência EMATER tem convênios com praticamente 100% das instituições que aplicam o crédito, tanto as instituições oficiais, né, tipo Banco Brasil, Caixa Econômica, como todo o sistema cooperativo, além das instituições privadas. Nós operamos hoje também, estamos consolidando a parceria com a agência de fomento, né, a Goiás Fomento do Estado, para que também nós sejamos pontos
de ligação entre aquele pequeno empresário, principalmente do setor rural, que precisa dinamizar sua atividade e precisa de um crédito. Agradeço, obrigado pela oportunidade. Obrigada, senhor Antelmo Alves, diretor da Emater. Bom, convido mais um parceiro para participar aqui desse evento de hoje, o gerente de inteligência de mercado da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhor Peterson Santana, para falar sobre o cenário de crédito rural em Goiás. Por favor. Estou até emocionado, tá, seu Luiz, porque isso aqui acho que é como um filho, né, que a gente tratou desde junho do ano passado. Então, primeiramente, bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer enorme para a Secretaria de Agricultura estar presente nesse evento. E acho que, como a nossa cerimonial falou, não se faz nada sozinho, né, seu Luiz? Então, quando a gente pensou isso lá atrás, em junho de 2022, foi a primeira coisa que o senhor me pediu. Falou, Peterson, eu queria dar as mãos de todo o sistema, convidar todos, convidar o time da Emater, que é um braço muito importante, que desde 1959, se eu não me engano, né, Antelmo? Desculpa, desde 1949 está no Brasil e 59 em Goiás, levando assistência técnica, levando assistência e orientação, capacitação para os produtores rurais do nosso estado. Tudo que a gente está fazendo aqui e pensou em conjunto com a Sudeco, que eu também agradeço muito ao João Paulo, a Luciana, que estão aqui conosco, tudo que a gente pensou aqui para esse evento tem uma finalidade, que é o produtor rural lá na ponta. Então, nada para nós aqui faz sentido se não for feito para o produtor rural. Então, eu queria agradecer de novo todo o time da OCB que acreditou nesse projeto, que são 6 meses que nós estamos construindo isso a várias mãos, para hoje chegar a um recorde, né, como o senhor falou, na hora que o senhor falou, eu fiquei até emocionado. Por várias vezes a OCB proporcionou esse tipo de evento, até com palestrantes de renome, e a gente nunca conseguiu esgotar de uma forma tão rápida, tanto a parte presencial quanto a parte online. Então, em nome aqui do governador Ronaldo Caiado, em nome do Tiago Mendonça, nós estamos passando por algumas situações dentro do estado, e da mesma forma que o Tiago, ele está numa reunião emergencial, ele fez questão de pedir e agradecer a todos que acreditaram aqui. Também queria falar em nome do time da agricultura que está aqui conosco, o nosso superintendente Renato, que está aí, o nosso chefe de gabinete Manuel, ao Felipe, da nossa área de comunicação, a todo o nosso time de comunicação que está aqui, e em especial, depois quem quiser conhecer mais sobre o FCO, nós temos 2 pessoas aqui que trabalham no FCO há mais de 17 anos dentro da Secretaria de Agricultura. Então eu queria aqui, em especial, deixar o meu obrigado para o senhor Ederson Fleury, senhor Diogo Albert, Maria José, que também estão aqui conosco, porque são pessoas que pegaram o FCO há 17 anos. Eu cheguei em junho desse ano e quando eu vi o processo de análise, onde ele abria aqui uma proposta preenchida à mão e uma identidade lavada numa máquina de lavar e tinha que tentar entender se aquilo ali estava certo, eu falei, gente, isso aqui nunca vai ganhar velocidade se não mudar. E graças a Deus a Sudeco entendeu isso também. E hoje nós temos uma plataforma digital, da mesma forma que acontece a esteira de crédito independente da bandeira que nós falarmos aqui. Então, ou seja, você vai ter rastreabilidade, você vai ter transparência, você vai saber o momento em que você colocou a proposta e aonde ela está sendo analisada. Então, acho que isso traz o que todo o sistema cooperativista gostaria, e não só o sistema cooperativista, como eu falei, o nosso sentido aqui é o produtor rural. Então, o produtor rural ele precisa ter mais opções para buscar esse crédito. Então, com muita humildade, a Secretaria entendeu a missão dela, principalmente quando a gente fala de crédito, que é tentar tornar isso de uma forma mais acessível, honesta e justa para o produtor rural, para que ele possa realmente se relacionar com a instituição que o melhor atende.
Então a intenção nossa aqui é essa. Não vou me alongar, porque eu tenho um material aqui para apresentar muito rápido para vocês, mas novamente eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presencialmente, a todos que estão online. São mais de 500 pessoas que estão envolvidas diretamente nesse treinamento. Então parabéns, senhor Luiz, novamente, pela ideia, pela humildade de ter, né? Acho que a gente só é grande quando é humilde. Quando a gente pede a ajuda dos parceiros e confia nesses parceiros para que tudo dê certo. O João pegou a estrada lá hoje, 4h30, não foi, João? E, como ele falou, Peterson, eu vim a viagem toda sabendo que isso aqui já estava pronto e que ia dar certo. Então, aproveitem o treinamento, foi feito para vocês. Cada time aqui tem um acesso direto à secretaria e no pontual nós vamos trabalhando as dúvidas futuras. Mas eu queria me colocar à disposição de todos, inclusive eu vou ficar aqui no final do evento para a gente conversar, bater um papo. Só para vocês entenderem o sentido disso aqui, amanhã, junto com o Thiago, junto com o governador, nós estamos recebendo uma missão internacional com 7 embaixadores do Sudoeste Asiático. Tailândia, Malásia, Singapura, Niemeyer, Vietnã. E sabe o que eles vieram fazer aqui? Entender o que a gente tem de agro para melhorar essa relação comercial. Então contem com o apoio da secretaria, porque esse é o primeiro momento. O produtor precisa ter um crédito orientado, então por isso que a Emater está aqui. Eu não vou lembrar o número, Antelmo, mas quantos milhões passaram na mão de vocês o ano passado? Mais de 200 milhões de reais passaram pela mão dos técnicos da Emater e esses técnicos direcionaram esse crédito para as cooperativas ou para os bancos. Eu estou desde 2006 no sistema, mais de 2.000 contratos. Tá? Então eu, Peterson, comecei no banco, lá no Banco Real, então eu posso falar, em 2006. Não sei se alguém aqui lembra do Banco Real. E de lá para cá, eu vi o mundo se revolucionar dentro do sistema bancário e dentro do sistema do agronegócio brasileiro. Então eu vou pedir licença aqui para poder apresentar esse material para vocês de uma forma bem rápida. Mas o primeiro recado que eu queria deixar aqui é que, infelizmente, o FCO não é a solução de todo o crédito rural do nosso país. Então vocês precisam entender isso. Por quê? A nossa cerimonialista falou aqui que foram cerca de 3 bi e pouco liberados só de FCO no nosso estado. 3 bi. Primeiro, eu acho que como obrigação de um bom goiano, eu tenho que mostrar para vocês o que nós somos referência a nível de ranking nacional. Então, todos os gerentes que estão aqui no agro me ouvindo, você tem que saber que nós somos, em nosso estado, o estado que mais produz sorgo, o estado que mais produz girassol, o estado que mais produz tomate. Nós somos segundo lugar no Top Ranking Brasil de soja, além de também sermos segundo lugar em cana-de-açúcar. Eu queria muita honestidade de vocês. Levanta a mão quem sabia disso tudo, por favor. Ó, o Antelmo. Você, pelo menos, né, Antelmo? Então, esse ranking já é atualizado, tá, senhor Luiz? Então, é por isso que a gente fez questão de trazer algumas informações que vão enriquecer toda a parte da visita de negócio que o gerente tem que fazer. Eu já fui gerente de negócio, eu já estive lá do outro lado do balcão. A gente tem que conhecer o nosso cliente, tem que conhecer o nosso produtor, tem que entender o que ele faz para poder oferecer um crédito de acordo com as necessidades dele. É muito bom, porque eu estou vendo alguns rostos aqui que eu trabalhei em outras instituições, aí vocês me corrigem, tá, Fernanda? Qualquer coisa. Queria falar do nosso efetivo de rebanho. Então aqui está o nosso efetivo de rebanho e a nossa posição em ranking dentro do Brasil. Vocês sabiam que nós éramos o segundo lugar no ranking de bovinos? Quantos aqui têm clientes que trabalham ou pecuária leiteira ou pecuária de corte? E aí, o sentido de tudo. Eu trouxe aqui esse material, vai ficar um pouco distante para quem está lá no fundo, eu peço desculpas. Mas eu gostaria de saber, primeira coisa, todo mundo sabe que a China é quem mais importa da gente aqui, né? Vocês sabiam que o segundo lugar é o Irã? Produtos agropecuários. O Irã
é o segundo país do mundo que mais importa produtos agropecuários do estado de Goiás. Depois nós temos Indonésia, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Índia. E aí explica o porquê da visita que nós temos amanhã dos 7 embaixadores desses países, principalmente do Sudoeste Asiático, para entender o que a gente pode melhorar de relação comercial. Mas a gente também importa. E aqui é onde a Secretaria tem uma missão muito grande de diminuir essa importação da Argentina, porque grande parte dessa importação aqui é leite. E aí, quem está aqui me ouvindo, eu sou neto de um produtor lá de Água Limpa, desse tamanho aqui, lá, nem eu, lá de Água Limpa, do lado de Buriti Alegre. E a gente tem uma missão muito grande de voltar a crescer a bacia leiteira do estado de Goiás. Nós já fomos a 2ª, hoje nós somos a 6ª. E isso pode nos trazer um problema, porque já nos traz. As grandes empresas aqui não estão tendo leite in natura para processar. Eles instalaram os seus parques industriais em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá tem uma bacia leiteira grande e ele consegue ainda importar dos outros países que estão na região. Então, gente, o crédito ele é muito importante para a Secretaria de Agricultura e para a Emater. Por isso que a gente, desde o primeiro momento em que foi convidado, a gente acreditou nesse projeto e a gente falou, olha, eu quero ir lá para falar uma situação diferente. Tudo isso que eu estou falando aqui seria falado pelo secretário, está aqui no roteiro dele. Então eu vou tentar improvisar um pouco do que ele me pediu para falar. Eu queria aqui, com muita humildade, perguntar quem segue o Instagram da Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás. Eu gostaria muito que vocês seguissem o nosso Instagram, ceapa.goiás. Por quê? Porque tudo que nós temos feito, inclusive esse material que é mensal, é um material justamente para orientar quem está lá na ponta sobre várias cadeias produtivas do nosso estado. E é um material para quem quer fazer negócio, é excelente. Por quê? Porque você vai entender o que está acontecendo, a posição de ranking, para onde está exportando, as principais cidades dentro do estado que produzem aquele produto que a gente está falando. Então, nós vamos depois, Carlos, eu vou te pedir um favor, talvez não dê para tirar a foto do QR Code, eu tenho um banner lá no fundo, quem quiser depois tirar uma foto do banner já acessa o material, mas também nós vamos replicar isso aqui dentro dos grupos da OCB, e eu peço que mensalmente vocês repliquem com os gerentes na ponta. Por quê? Porque o seu gerente vai ter um material oficial com dados precisos de mercado para poder conversar com o seu cooperado. E aqui, gente, para ir para a reta final, para o que importa, vocês têm noção do quanto foi liberado de crédito rural no nosso país o ano passado? Não, né? 340 bilhões de reais. 3 bilhões do FCO, pai, nem cosquinha, seu Luiz. Então, o que eu queria abrir a mente de vocês aqui, que o FCO é só um braço do que está acontecendo. Você como gerente, você como diretor, você tem que buscar isso aqui, ó. Porque as outras instituições, elas estão fazendo aqui. O FCO também, para elas, não dá para todos os clientes, não. Dá, seu Luiz? É uma briga danada também, seja qual for a instituição, gente. Não é não, gente? Os meninos da SUDEC aqui. Nosso sonho é que esse recurso desse para todo mundo. Meu sonho, mas não é realidade. Então, eu vim aqui para explicar para vocês que existe um mundo muito maior acontecendo no crédito rural. E o nosso estado é o 5º estado do país que mais recebe crédito rural no Brasil. Nós temos um total de 34 bilhões de crédito rural colocado aqui nesse estado. E muito, vou reforçar, com o apoio da Emater. Eu aprendi lá atrás, quando eu estava no banco, que crédito é igual remédio. Se você der sem orientar, a pessoa toma muito e morre. Então não adianta querer levar esse crédito sem orientação. Então, dentro desse norte, nós separamos aqui as cidades do Brasil que mais receberam crédito rural. E para nossa surpresa, qual que é a cidade do Brasil que mais recebeu crédito rural? Rio Verde. Só Rio Verde recebeu 3.316, é quase um FCO todinho só em Rio Verde. E aí, dentro desse horizonte, nós separamos aqui as cidades de Goiás que mais receberam
crédito rural. Eu acho que eu passei um slide aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. É isso mesmo. Então, enfim, nós separamos as cidades do estado de Goiás que mais receberam crédito rural. E esses números são abertos. Quem precisar desse número, entre em contato com a gente faz com o maior prazer possível, faço reunião central por central, se for preciso, para a gente ajudar vocês aqui, ó, a potencializar essa carteira de crédito rural de vocês, seja em qual cidade for do estado. Eu vou ler o ranking. Rio Verde, Jataí, Cristalina, Paraúna, Chapadão do Céu, Mineiros, Caiapônia, Catalão, Nova Crixás e Montevidéu. Então, acho que a gente vai abrir a cabeça aqui depois desse treinamento, que foi o que o senhor Luiz me pediu. Peterson, vamos abrir a cabeça do nosso gerente. Nós fizemos uma análise de 2013 até 2022, de onde esse recurso estava sendo aplicado, seja em custeio, seja em investimento, seja em comercialização, ou seja em industrialização. E chegamos ao total de 151 milhões, né, na nossa curva melhor, que é a curva de custeio. Então, quem quiser entender esses números, por favor, entre em contato com a secretaria, com a Emater, que a gente tem todo o prazer do mundo de explicar e ajudar. E aí, indo para a parte final, e não antes, eu não podia deixar de falar isso. Eu sei que o sistema cooperativo está presente em muitas cidades e muitas regiões onde não se existe banco mais. Não é isso, senhor Luiz? São quantas cidades? São mais de 300 cidades no Brasil que não tem agência bancária e tem agência do sistema OCB, vamos colocar assim. Então isso significa que vocês têm uma proximidade, uma capilaridade ainda maior do que os concorrentes de vocês. E vocês têm que usar isso a favor. 500, 300 Cicobi, 200 Sicredi. Estão em cidades que não têm agência bancária. Tá? E aqui eu trouxe para vocês uma curva de como começou essas análises do FCO desde 2019, quando a gente conseguiu mensurar esses dados. Eu não sei se vocês sabem, mas há 4 anos atrás nós não tínhamos nem Secretaria de Agricultura aqui no estado de Goiás. Vocês sabiam disso? Não é isso, Antelmo? Nós não tínhamos Secretaria de Agricultura no estado de Goiás há 4 anos atrás. Parece um absurdo, a cabeça da gente não consegue nem entender, né? Fala, mas não tem lógica, eu demorei a entender, mas é verdade. Então, por isso que a gente só tem os números de 2019 para frente, porque não tinha nada consolidado. E aí, a gente fez questão de consolidar isso de 2019 para frente, porque nada melhor do que trazer um gráfico desse para mostrar a evolução. E aí, de novo, eu quero agradecer a todo o time da CEAPA, porque essas propostas aqui passam pela mão deles, pela análise técnica, e naquele formato que eu falei antigamente. O cara abria a proposta preenchida manual e uma identidade aqui lavada na máquina de lavar e conferir se está certo ou não. Então, por isso que nós estamos comemorando muito essa nova fase do digital. Então, 2019 nós tivemos 362 e no último ano nós analisamos 1.423. Peterson, aqui tem 4 bilhões de reais aplicados em crédito rural e FCO, vale ressaltar. E aí, gente, para finalizar a minha parte, porque a intenção aqui é que vocês aproveitem tudo o que o João e a Luciana têm para falar para nós, eu queria deixar um gancho que, principalmente porque o Renato está aí, que é o nosso superintendente, o Manuel, que é o nosso chefe de gabinete. Goiás quer ser referência em sustentabilidade, inclusive nós estamos criando um selo S de sustentabilidade. E aí, da mesma forma que foi feito o evento aqui, nós chamamos todas as entidades para nos ajudar a construir esse selo, porque não se faz nada sozinho. Então, nós já estamos bem acelerados para a criação desse selo, e eu trouxe um produto aqui, que eu tenho certeza que todo produtor rural tem carência. Quem aqui visita produtor rural e ele reclama da companhia energética? Tá bom. Eu trouxe que esse era fácil. Então, gente, em 2019 nós tivemos 840 mil reais aplicados em propostas de fotovoltaica. 2022, 52 milhões.
E tem espaço para mais. Por quê? Porque dentro do FCO nós temos outras vertentes. E aí eu falo do FCO verde. Nós vamos trabalhar muito isso aqui esse ano, senhor Luiz. FCO verde. Não existe mais se trabalhar o crédito sem integração e sem trazer essa parte de sustentabilidade. Então, a missão que eu queria deixar para vocês aqui é que aproveitem ao máximo o treinamento do João. Gostaria de agradecer a todo o time que veio de Brasília. Eu queria deixar também marcado que esse tipo de evento nunca aconteceu. Nunca aconteceu nós juntarmos todo o sistema para falar de uma pauta de crédito rural. E eu acho que isso explica o porquê das inscrições esgotadas há mais de 3 dias. Porque isso aqui é um fato relevante para todas as cooperativas que querem evoluir as suas carteiras de crédito. Então, pessoal, eu agradeço a todos. Queria novamente reforçar Carlos, Vitor, todo o time que está trabalhando no backup aí desse evento há mais de 6 meses aqui, viu, senhor Luiz? Parabenizar muito o Carlos, como o senhor falou, e o Vitor, porque a gente sentou nessa sala aqui várias vezes para discutir e graças a Deus deu certo. Então, parabéns para vocês, o evento é sucesso e agora a gente já está se preparando para a próxima edição, né, igual vocês prometeram. É isso? Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e um bom evento. Obrigado. Muito obrigada, senhor Peterson Santana, gerente de inteligência de mercado da SEAPA. Bom, agora que nós já estamos devidamente contextualizados com essa breve, mas rica apresentação do senhor Peterson, vamos entrar agora na parte técnica, né, na questão prática mesmo da utilização da ferramenta que a gente está chamando de FCO Digital. Eu apresento a vocês o instrutor que vai comandar o curso. O senhor João Paulo Batista Cabral é técnico em agropecuária e contabilidade, gestor ambiental pela faculdade CNA e graduado em ciências ambientais pela Universidade de Brasília. Atualmente é assessor técnico da Sudeco e participou da construção do sistema de cartas consulta digitais do FCO, desde as primeiras tratativas até tornar realidade agora, com mais de 700 cartas recebidas desde o lançamento em agosto de 2022. Junto com o João Paulo, nós teremos também a participação especial da coordenadora geral da Sudeco, Luciana de Souza Barros, para iniciar a apresentação do FCO Digital. Ao longo de toda a apresentação, vocês que estão aqui presentes, vocês que estão na sala digital do Zoom, fiquem à vontade para fazer perguntas, a gente pode, o João Paulo deixou bem aberto aqui, a gente pode interromper, aproveitar a apresentação dele no momento em que vocês tiverem dúvidas, nos passem para mim ou para um dos pessoal aqui da minha equipe, e a gente vai repassar para o João Paulo e tirar a dúvida no momento em que vocês tiverem, tá bom? Então, por favor, a senhora Luciana e João Carlos, fazer a apresentação aqui, fiquem à vontade. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí ao CB. Presidente, é uma satisfação enorme estar poder utilizando a importância que tem o sistema cooperativo, que a gente vê, a gente percebe. Nós temos um grande instrumento, né, de política pública voltado para o desenvolvimento regional. Então, a gente está falando de uma das ferramentas que é o FCO. Embora existem mais 2 irmãos, nós temos na região norte o Fundo Constitucional de Financiamento, né, o FNA, e nós temos também o outro irmão na região nordeste, que é o FNE. Mas nós estamos trabalhando com algo inovador. Inovador não só a carta consulta digital e também esse movimento que está acontecendo nesse momento, mas foi criado aqui na região centro-oeste. Qual que é o motivo? A gente recebia inúmeras reclamações do tomador. Eu entrei com uma carta consulta, onde que está a carta consulta? Ela já foi para o Conselho Deliberativo,
Eu não sei. Ela está na mão do técnico, ela está com o gerente, ela está com o superintendente, ela está em que momento? Então, nós temos um canal próprio, a superintendência, que é a ouvidoria do FCO, né, em que, ao receber essas ouvidorias, a gente percebeu que a gente precisava de algo maior. A gente sabe da importância do Estado, são 246 municípios aqui no Estado de Goiás. Nós estamos falando de uma aplicação, ano passado, de mais de 10 bi na região centro-oeste. Quando a gente fala no acumulado, a gente coloca mais de 100 bilhões em investimento na região centro-oeste. E o que o agro representa? Ano passado, o agro praticamente aportou 75% dos recursos do fundo foi para o agro, né? E a gente sabe que, se a gente não tivesse algumas travas, ele talvez pegaria todo o recurso do fundo, não é o suficiente, o cobertor é extremamente pequeno, mas as condições, tanto dos encargos financeiros, prazos de financiamento e carência, são vantajosos para o tomador. E o foco desse fundo são os tomadores de menor porte. A gente está falando de cooperativismo, a gente está falando do quanto é importante a percepção de vocês. A gente cria uma ferramenta, mas o olhar ele vem através de quem? Do tomador, vem através do cidadão que está pegando esse recurso. O que eu posso melhorar? O que a gente pode estar contribuindo para essa melhoria? Foi criada a ferramenta da carta consulta do FCO Digital. Agradeço aqui também, né, todo o apoio do governo do Estado, não só apenas da SEAPA, mas a gente sabe aí a importância que tem a Secretaria da Retomada, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado, e quanto que é também a participação do governador para que se mantenha o FCO e para que tenha dado o foco em tomador de menor porte. Pois bem, eu vou iniciar. Eu sou apenas quem realmente entende de todo o processo, criação, enfim, é o João Paulo. Agradeço a minha equipe que esteve construindo esse sistema em 2022, né, aí trabalhando para que ele entrasse em pauta. No meio de 2022, nós já colocamos. Existe um sistema híbrido. Como que entrou a carta consulta digital? Propostas acima de 500 mil, elas têm que ser, aí, como o Peterson falou, era um formulário em que a pessoa ia lá e preenchia e entregava lá para o seu gerente. E o gerente, de certa forma, você não sabia se o gerente tinha feito ou não o protocolo devido para que isso fosse ser deliberado lá no Conselho de Desenvolvimento do Estado. Qual o momento da pauta? Nós observamos o que estava acontecendo também nos outros estados. Era a mesma demanda. No estado de Mato Grosso, eles conseguiram avançar um pouquinho, e olha, existe já um propósito. Ano passado, 2021, 2019, 2020, a gente via evolução, e com a pandemia, essa evolução foi excelente, né, para esse mercado. O que foi feito? A gente trabalhou com a Secretaria de Desenvolvimento do Governo Digital e colocamos a ferramenta aí. A gente sabe que é um pequeno passo, a gente quer que todo esse processo ele seja mapeado, né? Então, o primeiro passo é o quê? A carta consulta digital, em que você vai saber quais as fases que irão se dar, onde que o seu processo está. Existe um número para você saber, olha, meu número, meu protocolo é esse número, vai ser gerado, e você vai conseguir acompanhar por esse número. É inovador porque, das 3 regiões que eu comecei a falar que existem os fundos, só o Centro-Oeste tem esse tipo de ferramenta. Então, eu acredito que as outras regiões já vieram, ano passado, os superintendentes, nos procurar e entender melhor como que funciona a dinâmica. Mas o Centro-Oeste também é inovador. Lá não existe conselho de desenvolvimento regional que deliberam acerca desse recurso. Por que a gente aplica mais? Porque a gente está atendendo o tomador de menor porte. Graças a isso que cada estado faz, esse olhar na sua política de desenvolvimento, de mapeamento das suas cadeias e de entregar esse recurso a esses tomadores de menor porte. Acima de R$500 mil, a gente tem que ter esse protocolo da carta consulta digital. Vai ter que ter um acesso no portal gov.br. É feita essa inscrição no portal gov.br, hoje o governo tem feito uma modificação em que praticamente
tudo é feito via portal Gov, inclusive o nosso imposto de renda. Alguns já têm essa interligação com outros governos aí que eu falo, outras secretarias de trânsito e por aí vai. Então, está se tornando mais fácil, mais rápido e mais ágil. A minha palavra aqui agora, presidente, é agradecimento, é dizer que a gente sempre será parceiro, né, do governo do Estado, principalmente quando a gente fala de uma ferramenta importante. São 10 bilhões que foram injetados no Centro-Oeste, aqui um pouco mais de 3 bi, mas a gente contemplou mais de 25 mil pessoas contempladas com esse recurso em 2022. A gente pretende fazer parcerias no sentido de não só o UFC, mas a gente pegar também outras fontes de recurso a nível BNDES. A gente sabe que as médias e grandes empresas também precisam, as cooperativas também precisam e se encaixam dentro desse processo. Então, a superintendência também dispõe, não é o foco aqui, mas do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, é um fundo voltado para a infraestrutura, temos alguns empreendimentos, ferrovias, rodovias, sendo financiados aqui no Estado com esse recurso, né? O setor de turismo, indústria, então é algo que também possibilita um desafogamento do recurso do Fundo Constitucional e vindo para o Fundo de Desenvolvimento. Então, meu muito obrigada a todos, que todos aqui tenham um excelente curso, colocamos à disposição a superintendência e desejo aqui que o João Paulo tenha sucesso, a gente sabe que é o primeiro início, vamos ter outros cursos e muito obrigada pelo convite. Bom dia, então, a todos e todas. Enquanto chega aqui a projeção... Opa! Foi. Muito obrigado, né, primeiramente, pelo convite. E iniciando já o treinamento, gostaria de dizer para, principalmente aqueles que nos acompanham, né, pela internet, que estão frente ao computador, que vão fazer junto com a gente aqui, para poder já abrir o navegador, né, porque esse serviço das cartas consultas, né, que a gente chama de Sistema Digital de Cartas Consultas do FCO, ele está dentro lá do, como a Luciana também já adiantou, ele está lá dentro de um dos serviços do Gov. Então, para quem está acompanhando aí, colocou lá www.gov.br, já vai aparecer essa tela aqui, que é a tela do Gov. Essa é uma das opções, né? Uma das opções de acesso. A outra seria através do site da Sudeco, né? Tem lá um banner, acesse aqui, cartas consultas digitais do FCO. Então, esses são as principais formas de acessar esse serviço. Então, ele está hospedado dentro do sistema Gov. Só um alerta, porque aqui tem muito colega de banco, né? A gente vai focar aqui naquela primeira etapa, naquela primeira parte, que é a parte que é preenchida pelo cidadão, pela assistência técnica, né? Que seria a parte 1 do antigo formulário, não é a parte do cliente, né? A segunda parte, que seria a parte do banco, a parte dos conselhos, a gente deixa então para um próximo treinamento, focando aqui nessa primeira parte. Ok? Então, acessou lá o site do gov.br, chegou nessa página aqui, aí vai clicar aqui em entrar com o gov.br. Hoje em dia a gente sabe que para tudo a gente precisa do Gov, né? Quem tem a Carteira Nacional de Habilitação, ou para quem é INSS, bem lembrado, cartão de vacina, está tudo lá dentro. Então é o mesmo cadastro. Então você clicou aqui em entrar no Gov, vai aparecer essa página. Provavelmente vocês já terão o cadastro, mas caso não tenha também, não é complexo, né, o cadastramento. Vão pedir algumas formas de autenticação. Tem lá prata, ouro, mas aqui não vê o caso. Tendo um login, já é o suficiente para acessar esse serviço. Então, colocou lá o CPF e a senha, aí
aqui já vai voltar, né, para aquela tela inicial, onde tem a página de serviços do Gov, né? Já vai aparecer aqui, ó, lá já apareceu o meu nome lá, já estou logado dentro do Gov, aí aparece aqui, qual serviço que você procura? Ó, o que você procura? Aí deixou várias formas de chegar até esse serviço, tem várias palavras indexadas, né? FCO Digital, Sudeco, Carta Consulta, preencher cartas consultas. Então, você colocou essas palavrinhas-chave, então você já vai ter acesso a esse serviço que é preencher cartas consultas do FCO. Então, é bem simples, né? É tranquilo, eu imagino, para todos, para poder chegar até onde está hospedado esse serviço, e aí a gente pode clicar, então, em iniciar, para a gente poder começar a preencher a carta consulta, a proposta. Primeira tela que aparece aí de pop-up é: você quer solicitar uma nova carta ou você quer já utilizar aquela que você já iniciou o preenchimento e deixou, ou você quer, né, acompanhar uma carta que você já preencheu? Aí, na próxima página já vai falar aquilo que foi trazido aqui, que é a questão da transparência, né? Você saber direitinho onde que essa carta se encontra, vai ser em minhas solicitações, mas também a cada passo que a carta movimenta dentro do sistema, vocês vão receber também um e-mail. Esse e-mail automático vai chegar lá, ó, a sua carta foi aprovada pelo agente financeiro, aí a sua carta foi aprovada pelo CDE. Cada etapa, né, em forma de transparência, o produtor, mesmo que a carta tenha sido preenchida pela assistência técnica, nós vamos ver aqui que é possível, sim, né, ser preenchida pela Emater, pela uma empresa de assistência técnica, né, pela cooperativa, vai ver que o produtor também recebe o e-mail lá dizendo, ó, sua carta movimentou dentro do sistema. Tá joia? Então vamos criar uma nova aqui, né? A gente vai criar uma nova carta, vamos preencher juntos aqui. Assim. Esse sistema digital, ele é para acima de 500 mil ou abaixo de 500 mil? Somente para as propostas acima de 500 mil. Né? Já vai direto na agência, apresenta a proposta sem a necessidade de apresentar a carta consulta, já apresenta a proposta de financiamento, se for o caso, né? Então, iniciamos aí uma primeira... desculpa, a Lídia falou que tinha uma pergunta já? Vamos deixar para frente? O pessoal da sala virtual mandou aqui para você o Ivan César, do Cicobi Ingecred. Esse produto, o FCO Digital, pode ser utilizado em toda a região centro-oeste ou só em Goiás? Não, em todo o centro-oeste. Esse serviço é do FCO e o FCO é todo o centro-oeste. Tá joia? Então, aqui, nessa tela inicial vai aparecer aqui o nome, né, de quem está cadastrado lá no Gov. Aí daí já pode surgir a primeira dúvida, né? Mas eu não estou preenchendo a carta para mim, eu estou preenchendo ela para o Peterson, por exemplo. Né? Vai aparecer o meu nome, eu vou logar com o meu CPF, posso logar com o CNPJ? Não. É uma forma de autenticação do Gov, seria pelo CPF, tem um CPF responsável por aquele preenchimento. Então tem que ser um CPF. Então o João já está logado, tem aqui minhas solicitações, que eu havia falado, aqui que você vai acompanhar aquela carta que você encaminhou, deixou ela, preencheu a primeira etapa, foi pegar mais informações lá com o contador para finalizar, né? É ali que você vai encontrar em minhas solicitações. E assim que você abre a carta, olha aqui a questão da transparência que a Luciana falou. Você já vai aparecer, clicou em minhas solicitações, ou aqui iniciou um preenchimento, está em solicitação ainda. Mas vamos supor que essa carta já foi preenchida, você abriu ela aqui através de minhas solicitações, já vai aparecer aqui, ó, está na agência. Não, já está em análise do CDE, vai acendendo essas etapas conforme a carta for tramitando, né? Ajuste, pediu algum ajuste, acende aqui, contratação, até o resultado. Esse resultado é o resultado final, assim, depois que a operação já foi contratada. Enquanto a carta está aprovada, mas está aguardando a contratação pelo agente financeiro, ela vai estar aqui em contratação.
foi aprovada ou indeferida. Outra forma de transparência também é que as cartas que foram, as propostas do FCO que foram indeferidas, também você vai saber por que foi indeferida. Você vai ter esse feedback lá na contratação. Não foi e o porquê não foi. Já? Aqui já tem o número do processo, né? Ele vai gerar automaticamente aqui o número do processo. E uma informação importante, porque a gente vai passar por cada etapa da carta. E você pode preencher os primeiros campos, e aí precisar, como eu disse, pegar mais informações, aí você vem aqui, ó, salvar o formulário. Aí esse formulário já está salvo, depois você pode voltar nele. Beleza? Então, esse seria a primeira impressão que você vai ter quando iniciar o preenchimento de uma carta. Vamos lá para os campos. Ó, a gente já inicia aqui identificando quem é que está preenchendo. Esses primeiros campos que estão escuros aqui, já em preto, nome, e-mail, CPF, já vão vir lá do seu cadastro Gov. Então, esses campos não são campos editáveis. O único campo editável, esse campo que está mais claro, que é o telefone, porque o telefone pode alterar, né? Às vezes você já fez o cadastro há bastante tempo, aí você pode alterar aqui o seu contato telefônico. E aqui, se você for um consultor, for um assistente técnico, você vai colocar aqui que é um consultor. Automaticamente já vai abrir esses outros campos, né? Qual é essa empresa, né? Qual que é o CNPJ, o e-mail, e o mais importante, será necessário apresentar uma autorização. Eu deixei aqui um modelo, não existe um modelo, né? Mas para poder ficar mais didático, eu coloquei aqui um modelo que quer dizer o quê? Eu, João, autorizo a Luciana a preencher uma carta consulta em meu favor, junto aos sistemas de cartas consultas digitais da Sudeco, e nome, data, e não precisa autenticar, faz o upload aqui para dentro do sistema. Aqui é a forma que o analista depois, quando for fazer a análise dessa carta, vai verificar qual que é o vínculo que essa pessoa que preencheu a carta tem com o tomador do crédito. Então, é aqui que é feito. Pode ser empresa de revenda? Eu creio que sim, né? Isso vai ser, aí já é uma decisão do agente financeiro, né? Mas a gente já sabe que tem empresas de revendas que estão preenchendo, tem cooperativas, tem assistência técnica, a maior parte das cartas estão sendo preenchidas por assistências técnicas, né? Então, aqui que ela vai colocar aqui o contrato de prestação de serviço, algum documento que vincule ao produtor que está pleiteando a carta. Beleza? Acho que está aqui tudo tranquilo. Pronto, a gente chegou etapa 2 aqui, que é escolher qual que é a linha de financiamento. Vai aparecer todas as linhas do FCO, e aí você vai fazer uma proposta do FCO Rural, né, igual o Petros falou, FCO Verde, está aqui, ó, FCO Verde, linha de FCO Verde. No caso aqui do exemplo, é uma linha do desenvolvimento rural, né? Então, clicou lá, desenvolvimento rural, já vai aparecer aqui, ó, programa escolhido, FCO Rural, linha de desenvolvimento rural. Então, já é autenticada essa parte, né? Já vamos passar para a etapa 3, que é a identificação do proponente. Lembra que lá em cima está a identificação de quem, o responsável pelo preenchimento. Depois nós falamos sobre o vínculo desse responsável pelo preenchimento com o proponente, e aqui a gente vai colocar então os dados do proponente. Então, aqui no caso seria uma agropecuária, né? Agropecuária Bom Jardim, o CNPJ, a data de constituição, o CNAE. Aqui vale abrir um parênteses, porque aqui vai ser todos os CNAEs já estão aqui na base de dados do sistema. Então, vai abrir aqui um pop-up, você pode pesquisar pelo número ou pela denominação. Se você já tem o CNAE lá, colocou aqui, pede para filtrar, ele já vai aparecer aqui todas as opções. E no caso desse CNAE é para produção de milho, você clica em cima do campo, ele já vem para cá. Então, esse seria... É bem intuitivo o sistema, né? Uma coisa que cabe frisar aqui é o seguinte, que o sistema ele não vai deixar você passar adiante, né? Porque ele é em etapas, ele não vai deixar você passar adiante se você deixar um campo desse sem preencher. Um dos campos obrigatórios. A gente vai ver aqui que a gente tem campos que não são obrigatórios.
no caso, isso aqui acontece muito com o produtor rural. Você tem mais de um proponente na operação. Diferente de quando você tem a composição societária, é uma empresa, aqui no caso, você tem mais de um CPF compondo uma proposta de financiamento. Aí você tem a opção de colocar quem é o segundo, terceiro, quarto, quem são os demais proponentes, e-mail, CPF, telefone, e adicionar na tabela. Se não tivesse, se for só uma única pessoa física, né? E se for pessoa jurídica, vai abrir o campo, como nesse caso aqui eu coloquei como é uma agropecuária, vai ter um campo lá para eu preencher a composição societária dessa empresa. Então aqui a gente chega na instituição financeira, né? A instituição financeira, há duas formas da gente puxar esses dados, né? Da gente identificá-la. A primeira seria você já ter o prefixo. Você já tem seu prefixo, você já coloca aqui, por exemplo, 2863, que é a agência lá do Conjunto Nacional do Banco do Brasil, ele já vai direto. Mas pode ser uma cooperativa, Sicredi, aí... eu acho que a gente já eu poderia colocar aqui, ó, no nome, o nome da cooperativa. E faz a busca da mesma forma, ele vai aparecer aqui, qual é essa? Todos os agentes financeiros cadastrados lá junto ao FCO, né, eles estão aqui. Cicobi, Sicredi, então todo mundo aqui. As cooperativas Crédito Coamo, só colocar Crédito Coamo e colocar de qual município, ou colocar palavras-chave para a gente buscar qual é esse agente financeiro, ou se já tem o prefixo, melhor, já coloca o prefixo, já vai aparecer aqui, adiciona, já preenche todos esses campos aqui. João, Pois sim. uma pergunta aqui da Lucélia. No caso, a análise da agência é na singular, na cooperativa singular? Eu acho que eu entendi a pergunta. A carta ela tem várias etapas, né? Depois dessa fase de preenchimento, ela vai para a cooperativa, vai para o agente financeiro. Depois ela vai para a superintendência desse banco. No caso de algumas cooperativas, é a mesma instância, alguns é separado, né? Vai para a superintendência também faz um parecer e encaminha para o CDE. É lá no CDE que ela é aprovada. Ela é analisada no agente financeiro, mas a carta vai ser aprovada mesmo lá no CDE de Goiás. Tem mais uma aqui. Pergunta, já vou emendar, antes de você continuar a sua apresentação. Daniel Gonçalves pergunta: tenho muita procura para financiamento de drone agrícola, porém os equipamentos são importados e não possuem código FINAME. O FCO financia mesmo não tendo esse código? Infelizmente não, né? Tem que ter, ou no caso, quando não tem, está lá na programação anual de financiamento, um ponto que é quando não tem similar nacional, né? Se não tem similar nacional, você tem que comprovar que esse equipamento que ele está querendo financiar não tem similar nacional para ele conseguir. E aí é algo mais complexo, que eu não saberia agora dizer todas as etapas, mas a princípio você tem que ter o código FINAME. Isso é mais uma questão de banco. Acho que se tiver alguém de banco aqui que queira responder, eu acho que é uma questão mais contratual. Exatamente, como diz a Luciana, é uma forma de incentivar a produção nacional. Tá joia? Mais algum? Posso? Tá tudo bem? Beleza, já estamos no 7 já. Tá ligeiro. Aqui no caso, a gente está preenchendo uma proposta, né, rural. Então, uma pergunta que aparece aqui, como eu coloquei lá desenvolvimento rural, ele aparece um campo aqui que não tem nas outras linhas, que é roteiro de acesso. Então, é localizado na zona rural, você clica aqui sim, ele já aparece para você colocar o roteiro de acesso. Saindo de Goiânia, pegar a BR, então, preenche o roteiro de acesso, preenche os dados da propriedade, né, o nome da propriedade, se for em zona rural, se for, né, número. No caso, geralmente não tem bairro, né? Vou ver que eu deixei aqui campo em branco, ou coloca 0, né? Aí ele já está aqui travado, porque nesse caso, diferente lá dos dados do empreendedor, que eu posso colocar que eu resido em São Paulo, por exemplo, aí você tem lá a opção de você colocar lá estado, aqui já está travado só nas 4F.
Goiás, DF, Mato Grosso do Sul. Aí já estão todos os municípios aqui, você vai indicar qual que é o município da sua UF. O próximo campo, já na sequência aqui, aparece o campo para você colocar as coordenadas geográficas. Isso é novidade. No formulário impresso não tinha esse campo. Mas com isso também gerou mais dúvidas, né? Como que eu faço para conseguir essa coordenada? Para uns é muito simples, para outros já é uma informação mais complexa. Aí nós criamos um tutorial lá dentro do site da Sudeco. O link está aqui, ó. Clique no tutorial, já aparece aqui uma maneira, né? Existem várias, pode ser aplicativo no celular, existem outras maneiras, mas aqui a gente mostra uma forma simples de buscar através do Google Earth. Então você abre lá, ele vai apontar aqui embaixo a coordenada, mas tem o tutorial lá para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade para poder encontrar essa informação. Esse campo é obrigatório. Futuramente, a ideia, né, veio de uma sugestão. Antes da construção desse sistema, a gente reuniu diversos entes, né, e aí foi sugerida essa informação, que colocássemos essa informação para futuramente criar um painel, né, onde estão os empreendimentos que são financiados com recursos do FCO. Exato. Alguma pergunta? Posso continuar? Tem uma pergunta aqui do Felipe Silva. Ok. A carta vai para o agente financeiro antes de ir para a Sudeco? A instituição terá usuário sem especial? Sim. Essa é uma dúvida frequente, porque onde entra o papel da Sudeco, né, nesse processo? Eu disse que a carta é preenchida pelo cidadão, pela assistência técnica, e vai para o agente financeiro. E a Sudeco faz essa ponte, porque a gente tem um número limitado de logins, então quando o cidadão aponta lá aquela cooperativa ou aquele agente financeiro, a gente tem que verificar se tem alguém lá para poder receber essa carta. Então, a gente vai encaminhar um forms, né, um formulário para que o gerente preencha. Isso vai acontecer uma única vez, vai ser a primeira carta que chegar naquela instituição. Lembrando que esse sistema ele já vem desde agosto do ano passado. Então, a gente já tem diversas agências, né, cadastradas, mas são muitas agências. Só do Banco do Brasil são mais de 8.000. Então, assim, a gente não tem logins para todos, né? A gente tem uma carência de logins. Então, o que acontece? Surgiu a demanda, nós cadastramos, o papel da Sudeco então é fazer essa ponte, verificar se tem alguém lá no agente financeiro cadastrado para receber essa carta. Então, essa pessoa lá que está cadastrada vai receber no e-mail, ou no e-mail da agência, caso ela tenha colocado o e-mail geral da agência ou no seu e-mail pessoal, isso vai conforme o cadastro, tem uma carta consulta para a sua agência. Nós não aprovamos. Então, o papel da Sudeco é esse, é fazer essa ponte, e não aprovar, não analisar, não devolver, não cancelar a proposta. É só fazer essa ligação, né, de saber se tem alguém do outro lado para poder receber essa carta e dar continuidade no processo de análise. Então, os objetivos do empreendimento, isso já vem do formulário antigo, né? Então, o que é? A aquisição de trator, plantadeira, para utilização na condição de lavoura. Vai especificar aqui para que é o crédito, né? Quais são as imposições legais, possui licença prévia, licença de instalação, licença de operação. E uma novidade é a possibilidade dele fazer o upload desse documento. Tem uma outorga de água? Caminha ela por aqui. Não é um campo obrigatório, mas isso imagino que vai facilitar a vida de quem está lá na ponta fazendo a análise desse empreendimento. Enquadramento do programa oficial, né? Se essa carta ela participa de algum programa oficial. Essa 13 aqui é uma condição especial de Goiás, que são as contrapartidas sociais, né? Para projetos acima de 10 milhões, aí ele deve preencher esse campo e anexar aqui a declaração de contrapartida social. Mas isso aqui, lembrando que é só para projetos acima de 10 milhões. E é um campo obrigatório, caso seja acima de 10 milhões, né? Vendo concordando comigo, que bom. Pronto. Essa seria a primeira parte, a parte mais descritiva da carta. A gente vai agora mais para aquela parte dos dados econômicos, mas essa seria
a primeira parte, e assim, imagino que o produtor ou o consultor já tenha todas essas informações, ele começou a preencher aqui, né? Quando ele for passar para a página seguinte, automaticamente ele já vai ter salvo o que ele fez nessa primeira parte, porque aí salva automático. Caso vocês, né, que estão acompanhando aí, fazendo junto, não volte lá, né, e salve, pare aqui. Não salvou o formulário, infelizmente vocês vão perder essas informações. Mas se você voltou lá, naquela página inicial que eu mostrei aqui, salvar formulário, ou clicou em preencher dados econômicos, automaticamente essas informações vão estar salvas lá em minhas solicitações. É um salvamento automático. Ou cancelar, fala, não, cheguei aqui, vou começar outro dia do zero, aí clique em cancelar. Mas geralmente vai salvar e depois vai dar continuidade ao preenchimento, ou vai clicar aqui, né, junto comigo, preencher dados econômicos, e nós vamos então para a segunda etapa do preenchimento da carta. Aí aproveito para perguntar, né, para vocês, ou para o pessoal que está acompanhando aí pela internet, se tem alguma dúvida. Está tranquilo? Então, que bom. Então vamos preencher os dados econômicos. Aqui já tem uma perguntinha. Você vai pleitear capital de giro puro, ou, no caso, o custeio, ou vai ser investimento com custeio associado? No caso aqui, investimento com ou sem custeio associado. Nós clicamos aqui, lá embaixo vai abrir outros campos de preenchimento. Se clicar só em custeio, só vai abrir um campo, lógico, né? Mas aqui em cima, eu cliquei aqui, investimento, já vai me abrir algumas outras linhas e colunas para eu poder preencher. Então, ele já me faz umas perguntas aqui. O empreendimento possui faturamento corrente? Então, assim, já é uma ampliação? Ou, no caso, né, que é uma instalação, não tem, é a primeira operação, né, do cliente, ele certamente não vai ter as receitas anteriores, né? Então, se for implantação, não tem, mas se for expansão, ele clica aqui que tem as receitas anteriores, e aí então vai abrir um quadro para ele preencher as receitas dos últimos 12 meses. A gente vai falar aqui sobre as receitas. O que a gente vai preencher aqui nas receitas dos anos seguintes é a mesma informação, né? É a mesma forma, é o mesmo formato. Então, não quis ser repetitivo aqui, abrir a coluna de receitas dos últimos 12, mas a gente vai ver que é a mesma dinâmica. Lembra que lá na programação do FCO está assim, operações até 20 milhões, né, o teto seria operações, assistência máxima anual, né, que é o nome correto da programação de 2023, vem assim, assistência máxima anual, até 20 milhões. Então, mas ele deixa uma possibilidade para as cooperativas, né, e alguns projetos de alta relevância estruturantes chegar até 100 milhões. Então, se você se enquadra naquele extra-teto, propostas acima de 20 milhões, o que acontece? Você vai clicar aqui, automaticamente, ele vai indicar que você já tem receita. Uma obrigatoriedade é você já ter receita dos últimos 12. Então, você clica aqui, ele já automaticamente já te força a você informar as receitas anteriores, né? E você, então, vai preencher uma proposta para as operações estruturantes e acima de 10 milhões. Aqui que eu falei que é onde que a gente, como a gente vai preencher, seja as receitas dos últimos 12 meses, ou seja as receitas futuras. Abre-se um campo de item, o que é? É milho, é soja, sorgo, girassol. Qual é o item? Qual que é a unidade? No caso é sacas, gado, arroba, toneladas. Então tem que ter uma unidade, né? Um valor unitário. Quanto é a saca? Supus aqui R$ 85 a saca de milho, 173 a de soja. Então, você colocou essas informações e colocou qual que é a sua produção, né? Esse cálculo você tem que fazer, a área vezes produtividade, você vai ter a produção, você tem que colocar ela aqui e automaticamente já calcula a receita. Então, no caso do rural, receitas anteriores, receitas previstas, o que for maior vai calcular o porte, né? Aí lembrar na programação até 4.800.000 pequeno, 4.800.000 a 16 milhões pequeno médio, acima de 16 milhões médio,
Então, esse cálculo já vai ser feito automático. Isso vai facilitar muito a vida de quem está lá na frente, porque vai evitar os erros, né? Já vai fazer esse cálculo, já vai cruzar, saber se está numa região de fronteira, uma região, está na RID, qual o município, qual a tipologia do município, quais as regras aplicadas àquela tipologia. Então, o sistema já faz esse cálculo e já diz aqui na próxima página, ó, o que ele é. É um pequeno médio. Aquele município que eu coloquei lá, né, em função daquele faturamento que eu lancei, ele já me diz que eu sou um pequeno médio. Sendo um pequeno médio, ele já me diz aqui que o meu limite máximo de financiamento vai ser 90%. Então, a gente já sabe aqui que a gente vai ter que, né, colocar 10% de recursos próprios. Pode colocar menos participação do FCO, mas não pode passar dos 90%. Né? Então, o máximo aqui vai ser 90%. O que eu coloquei aqui? Não coloquei investimentos fixos, mas porque é a mesma forma de lançamento. Então, você coloca a descrição do item que você está financiando, é uma plantadeira, qual que é essa plantadeira, descreve essa plantadeira, coloca quanto que vai ser a participação do FCO nessa aquisição, quanto que vai ser de recurso próprio, aí o sistema já vai totalizar, e aí você vai inserindo essas informações na tabela, porque pode ser diversos itens, não tem uma limitação de itens. A avicultura, a gente sabe que tem uma infinidade dentro dos equipamentos, tem uma infinidade de itens. Pode colocar todos aqui, nebulizador, comedor, vai colocando todas essas informações e adicionando, então, na tabela. O que vai acontecer? Se você colocar, no caso aqui, menos de 90%, colocar mais 90%, menos de 10% de recurso próprio, ele vai aparecer um alerta aqui, ó, em cima, dizendo assim, olha, seu limite, né, conforme o enquadramento, seu limite é 90%. Então, por favor, verificar. Ele não vai deixar você passar enquanto você não ajustar esse item. Aí aqui cabe também um parêntese, porque geralmente gera muita dúvida quando vai colocar custeio associado. Você lançou os investimentos, R$1 milhão. Então, eu quero colocar o meu custeio associado, que a gente sabe que pode pleitear até 30%, né? Aí você vai e coloca lá os 30%, financiando 100%. O que acontece aqui no totalizador? Se você colocar 100% de capital de giro associado e não colocar a sua participação de recursos próprios, esse percentual aqui vai passar de 90%, e aí o sistema não vai deixar. Então, lembrando, colocou custeio dissociado, atrelado aos investimentos, a não ser que você seja pequeno e financia 100%. Mas se você é pequeno médio, nesse caso aqui do exemplo, e financia 90%, tem que colocar também os 10% de contrapartida. Tá certo? Alguma dúvida? Eu imagino que essa parte que gera muita dúvida. Elas vão surgindo aqui, né? A perguntinha do Nelson Freitas. Sim. Para a carta consulta de aquisição de máquinas agrícolas, Sim. será necessário informar as coordenadas geodésicas? Sim, mas as coordenadas, na verdade, as coordenadas geográficas, elas são informadas da propriedade. Se for propriedade rural, lá da sede da propriedade, você pega uma coordenada e informa. Se for comercial, industrial, aí você vai colocar onde está o empreendimento localizado. E não seria de onde ela será utilizada, né? Seria da propriedade, porque ela pode estar em uma área, geralmente os produtores têm áreas arrendadas, né, leva essa máquina para outras áreas também, mas a coordenada da propriedade, que está sendo beneficiada com o recurso. Beleza? Uma coisa que é importante falar é que agora a gente precisa de informar também o orçamento, né? Citou aqui todas essas máquinas, detalhou bem, né, o que você está financiando, mas, ó, item obrigatório, o asterisco vermelho em cima, item obrigatório. Informar aqui, né, fazer o upload aqui desses documentos de orçamentação. Um arquivo em PDF, até 50 megas, você clicou aqui, né, olha, vou até passar para cá, tem um clipezinho aqui, clica, já vai abrir a raiz do computador, você tem que fazer um por um, aí você vai adicionando um por um na tabela. Cada um desses orçamentos, desses itens aqui. Beleza? Justificativas, né? Porque as considerações sobre o projeto para desenvolvimento da região. Esse
item aqui de relevância para a região é só também para os acima do teto. Acima do teto, clicou lá, ele passa a ser um item obrigatório. Qual a relevância desse projeto, dessa proposta, no caso, para o Centro-Oeste, ou para Goiás, para Goiânia? Você vai colocar essas informações. Qual a relevância, né? Agora, informações que já estavam nos formulários antigos, eu acredito que não é nenhuma novidade. Quais são os benefícios econômicos? Se o projeto for acima do teto, tem que quantificar essas receitas, esses benefícios em 5 anos, né? E a capacidade de estimular o desenvolvimento de outros setores, né? A CASMAC vai estimular aqui o setor de manutenção, assistência técnica, né? Então aqui, imagino quem já estava habituado a preencher no formulário antigo, não vai se assustar quando deparar com essas perguntinhas aqui. E para quem está tendo o primeiro contato, eu acredito também que não são informações assim difíceis de se obter, né? Estimativas de emprego, criação de emprego direto, né? Quantos que tinham antes e depois da implantação. Então, os que tinham antes, mais os que vão ser gerados. Coloca no campo ao lado, indiretos, né? Eu gerava 2 empregos indiretos e depois que eu implantei, depois que eu adquirir esse bem, quantos empregos eu vou gerar? Então, é a soma do que já tem mais o que vai ser financiado. Que vai ser financiado depois do financiamento, lógico. Haverá capacitação da mão de obra, origem da matéria-prima. Aqui, na origem da matéria-prima, sempre tem que fechar em 100%. Vai ser 100%, lá, no caso, o somatório tem que fechar 100%. O nome da principal matéria-prima, vai descrever qual a distância que está o produtor dessa matéria-prima, qual o mercado atingir, também tem que fechar os 100%. Quanto que está no local, quanto que vai ser local, quanto que vai ser em outros estados, né? No caso, vai ter no exterior também, o principal concorrente, as vantagens competitivas, tudo informações que já estavam no formulário antigo. E ele já vai chegando no final do formulário, né, que é informar quais são os principais tributos. Ali tem alguma pergunta? Ou vocês têm alguma pergunta? Sim, pois não? Com certeza, as dúvidas vão surgir, eu imagino, na hora que colocar a mão na massa e começar realmente a preencher. Então, eu acredito que sim, né, Petros? O Petros vai distribuir, então vai estar disponibilizado. Então, chegamos nos principais tributos. Então, ou melhor, não todos, mas a maior parte dos tributos já vão estar listados aqui. Você só vai procurar qual que é o tributo, né? E abre aqui a janelinha e você seleciona qual que é o principal tributo, qual a informação que você vai ter que ter, qual é a alíquota. Porque, né, como, por exemplo, CMS tem variação de estado de UF para UF, de município para município, né? Então, a gente não colocou aqui quais são as alíquotas. As alíquotas vão ter que ser informadas ou pelo produtor ou pela assistência técnica. Aí ele colocou lá, escolheu um dos tributos, colocou aqui qual que é a alíquota, imposto de renda de pessoa física, colocou lá a alíquota, ele já preenche automaticamente, porque ele já tem qual que é a informação de receita sua. Se você informou lá qual é a sua receita, ele calcula em função da sua alíquota, então ele já preenche esses campos aqui. Beleza? Outras informações pertinentes, né? Participa de avicultura, por exemplo, participa de integração, participa de APL, de arranjos produtivos locais. Ele vai poder complementar essas informações, não só complementar como ele poderia antes, mas ele também vai poder fazer o upload do documento. Ele faz integração, manda junto o contrato, ou contrato de parceria, ou carta de intenção
de parcerias, ele pode adicionar demais documentos, inscrição estadual, é importante aqui em Goiás, né, não pode, é um documento obrigatório, o envio da inscrição estadual, onde ele vai poder encaminhar demais documentos. Então aqui a gente chega no final da segunda etapa, né? A mesma coisa. Chegou até aqui e veio salvando o formulário, já está lá em minhas solicitações. Faltou a alíquota. Ele salvou o formulário, foi buscar essa informação, no dia seguinte, dias depois, ele volta no formulário, vai lá em minhas solicitações, está lá a solicitação para ele continuar o preenchimento. Outra coisa, ele não esqueceu, veio preenchendo na carreira, assim, veio preenchendo, chegou aqui e avançou, né? Aí apareceu para ele essa declaração, aí ele vai pensar, ixi, esqueci de salvar, automaticamente já está salvo. Se ele mudou de página, já salvou. Pode não querer enviar agora. Eu quero voltar, né, retornar, para poder verificar, aquela informação não tem certeza, ou eu quero confirmar direitinho com o meu cliente, ou com o meu cooperado, ele deixa no estágio que está, né, vai lá, pega as informações, depois volta para enviar. Mas a partir do momento, antes de falar que ele vai enviar e depois não vai ter, pelo menos a princípio, mais acesso, ele pode fazer o upload aqui do PDF, da carta toda preenchida. Lembrando que quando ele enviar, ele recebe também automaticamente no e-mail lá em cima informado o PDF da carta. A carta já vai receber. Ele não precisa fazer o download aqui, ele já vai receber lá no e-mail, mas se quiser, não, eu já quero ter, eu não confio que vai me mandar o e-mail, não tem essa informação, já pode fazer aqui o download da carta preenchida. E aí sim, concordou com essas informações aqui, né, Lei de Proteção de Dados, né, concordou com essa declaração aqui. Quando ele clica em concordo, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está assinando a carta, porque ele já está autenticado lá no Gov. Então, a princípio, a gente pensou em colocar uma assinatura digital, outras formas, né, de autenticação, mas a gente viu que a gente só vai criar barreiras. Então, se você já está autenticado com sua senha dentro do Gov, a partir do momento que você dá um concorda, você estivesse assinando a carta. Então, você concordou, enviou, pronto. Essa carta vai chegar para a gente lá no CDE com um alerta, ó, o PETS preencheu uma carta para a agência de Goiânia, agência prefixo tal, a gente vai verificar. Se já tiver alguém cadastrado, essa carta já vai direto. Já recebeu outras cartas, vai direto para essa agência. Mas vamos supor que essa empresa ainda não está cadastrada, então tem uma etapa intermediária, que é mandar um formulário para essa agência, receber essas informações do gerente, encaminhar para a SGD, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Digital, que cuida dessa parte de cadastro, dos logins, ela vai cadastrar esse gerente, ele vai receber lá no e-mail o login e a senha, uma senha temporária, no primeiro acesso ele vai trocar. Estou falando isso porque tem muitas pessoas de banco, né? Algumas às vezes até receberam esse login e essa senha, ele vai trocar no primeiro acesso. Então, as cartas seguintes já vão automáticas. Mas vamos pensar assim, essa cooperativa ou essa agência, ela recebeu uma carta, mas passou 6 meses e não recebeu mais nenhuma. Então, certamente, aquele login já foi, essa pessoa não foi descadastrada, ela só vai ficar momentaneamente, né, inativa. Aí a gente verificou que já essa conta é uma conta inativa, a gente vai pedir ativação novamente desse login para poder enviar essa carta. Mas vamos pensar que daqui um curto espaço de tempo, a maioria das agências que mais recebe cartas consultas já vão estar cadastradas, aí esse processo de clicou aqui em enviar e chegou lá para o gerente vai ser muito mais rápido. Então, a partir do momento que você clicou aqui em enviar, o gerente lá já vai receber um e-mail pedindo para ele entrar no sistema, aí já é um outro sistema, né, um sistema gestor que faz a análise dessas cartas, ele vai lá e vai ver que tem uma carta para ele poder dar sequência, para ele poder fazer o parecer, para ele poder dar caminhamento, né, encaminhar para a superintendência, para chegar até lá no CDE. Sim, claro.
Obrigatório, ele não passa de fase. Quando ele deixar de cumprir um item obrigatório, ele não passa de fase ou ele não envia aí? Onde que ele para? Ele para aqui. Lembra que a gente tem duas etapas que tem o avançar. Então, o primeiro ponto de autenticação é nesse primeiro avançar aqui, ó, que é os dados mais descritivos, vamos dizer assim. Aqui tem um ponto de autenticação. Se até aqui ele deixou algum campo em branco, aqui ele já não vai passar. Mas vamos supor que nessa primeira etapa ele preencheu tudo certinho. Aí ele começou a preencher os dados econômicos. Ele vai preenchendo um campo abaixo do outro. Aqui tem outro. Então, ele não vai conseguir chegar. Se ele chegou nessa declaração, é sinal de que ele não deixou nenhum campo em branco. Passou, né? Que os limites foram certinhos. A participação do FCO está dentro daquele limite lá da programação, né? Do enquadramento. Certinho? Então era isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tá aqui os meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, né, que eu puder ajudar, eu mando para o Peterson, né? Ele vai aglutinar essas dúvidas, ver as dúvidas semelhantes, ele vai encaminhar para a gente e a gente vai dar esse feedback. Tá bom? Muito obrigado. Alguém tem uma dúvida para o João? Alguém tem alguma dúvida, queira passar uma pergunta? Ali nós temos só um minutinho. Só diga seu nome e sua cooperativa. Bom dia a todos. Jaibes, da Oi, Jaibes. Sicredi Celeiro. Bom? Eu queria saber o prazo médio. Existe um prazo médio dessas análises ou não? Dessas cartas consultas? Outra dúvida. Depois de finalizado, é possível fazer alguma alteração nela, caso tenha alguma informação, vamos dizer assim, que foi preenchida errada, ou algum equívoco da nossa... Quando é preenchido Sim. por nós, eu digo. Eu acho que eu vou começar a responder pela segunda, que é mais fácil. Você enviou aqui, você já não consegue mais fazer edição na carta. Você vai conseguir visualizar do jeito que ela está aqui, ela completa, só que os campos não vão estar mais editáveis. Mas vamos supor que chegou lá na cooperativa, a cooperativa verificou, na agência verificou que a informação ou está incompleta ou está equivocada, ele pode mandar para você de volta, para fazer os ajustes, né, para inserir um documento. Então, a cada etapa pode voltar ao nível de, se estiver na superintendência, pode voltar para a agência, ou se chegar no CDE, pode voltar para a agência ou pode voltar direto para o cidadão. Aí, quem estiver fazendo a análise vai escolher. Aí, quando voltar, vai acender aquele campo, lembra inicial? Ajuste, e vai chegar no seu e-mail dizendo que sua carta carece de ajustes. Você vai entrar lá, tem um campo, vai estar em vermelho, inclusive, dizendo, favor verificar o faturamento informado, está divergente de informações do cadastro cálculo limite de crédito produtor rural. Então, assim, ele vai ter lá dizendo o que você precisa de alterar. Enviou, aí você perdeu de novo a funcionalidade de edição. Você vai continuar sabendo onde ela está, o que você preencheu, você só não vai poder editar. Beleza? Tempo, não sei te dizer, infelizmente. Porque, assim, tem processos, né, que são bem ágeis, isso aí depende do relacionamento, depende, né, da complexidade do projeto, porque o que vai depender, né, de chegar lá no final, não vai ser só a carta consulta. A carta consulta vai ser aprovada. Geralmente tem 1 ou 2 reuniões por mês, né, ela vai ser analisada, mas para poder chegar lá no resultado, vai depender daquela proposta, aquele projeto de viabilidade econômica e financeira que se apresentou lá no banco, porque ele vai ter que ser analisado. Quando ele for contratado, o gerente vai ter que voltar aqui e dizer, foi contratado, o valor foi tal, a carência foi tal, o prazo foi tal. Ou foi indeferido por motivo de falta de capacidade de pagamento. Enviou. Aí vai contar o tempo. A gente acredita que começou a ser obrigatório 1º de janeiro de 23. E daqui a um tempo a gente vai ter dados estatísticos. Mas por essa experiência que nós temos nesse curto período de obrigatoriedade dos sistemas 100% digital, a gente ainda não sabe te dizer qual o tempo médio para a análise de uma proposta. O Banco do Brasil ele informa que são 35 dias. Então, aí, ó. Pronto. Então,
João, Sim. Cleiton Couto, só registrando aqui, do Cicobi Cred Brasília, dá parabéns para a sua excelente apresentação, diz que foi muito esclarecedor. Muito E obrigado. tem uma pergunta da Luana Silva. Caso o proponente deseje realizar FCO no Cicobi, Sim. porém o projetista só possui conta no Banco do Brasil. Para ele fazer o cadastro da carta consulta, pode entrar com a conta do Banco do Brasil ou a conta deve ser do Cicobi? Boa. Aí a E só emendando um sim, aqui, claro. e o associado tem que validar a carta consulta em algum momento? Ah, sim. Boa pergunta. Essa conta que ele vai informar é a conta da agência de relacionamento do seu cliente. Então, a gente imagina que esse produtor, ele já foi lá na agência dele, já conversou com o gerente dele, já manifestou para o gerente esse interesse de fazer uma proposta, né? Então, ele já tem necessariamente ele tem que ter a conta aberta, né? Porque ele vai ter que indicar ali qual que é o prefixo, né, da agência. E vamos supor que ele coloque uma agência, mas ainda não foi lá abrir conta. Quando essa proposta chegar lá na agência, o gerente vai saber de quem é. Chegou aqui uma proposta, mas eu já verifiquei aqui, esse cliente não está na minha carteira. Então, o ideal é que o produtor vá primeiro na agência, né, converse com o seu gerente, faça abertura de conta, e a agência que vai ser informada aqui não é a agência do consultor, mas sim a agência do produtor, a agência de relacionamento do produtor. Beleza? Claro. Primeiro, irmão, eu queria fazer um cumprimento aqui a Viviane, que na hora que eu estava falando, eu cheguei a citá-la, mas não cheguei a vê-la. A Viviane ela adiou a reunião do FCO, que estava marcada para hoje, né, do Conselho, para que todo mundo pudesse acompanhar. Obrigado, viu, Viviane? Obrigado ao César. O César está dando entrevista no rádio, não pôde vir. Companheirão, o César também, muito parceiro. Parabenizar você e dar um recado aqui para o nosso público cooperativista. Vou pedir para o nosso pessoal deixar essa live de hoje no nosso canal do YouTube, Goiás Coop Lives, e também a apresentação colocar no nosso site também. Eu sei que a Agricultura vai colocar lá. Agora, a pergunta é para você mesmo. Muita gente, aqui em Goiânia, nós temos 3 centrais de crédito. Tem uma central Sicredi, Planalto Central, Nova Central, Cicobi Nova Central e Central Cicobi Uni. Além de agência do Cressol e da Unicred. Eu imagino que o pessoal vai querer uma apresentação parecida dessa aí nas centrais, chamar... como é que a gente vai fazer? Eu sei que você vai estar aí disponível para as dúvidas. Seria possível você ou outro técnico voltar aqui especificamente para as centrais? Eu me coloco sim à disposição, mas aí depende da nossa coordenadora. Eu acho que esse canal é tão importante, a ferramenta também, e o fundo né, para a região, que a gente sempre está colocando à disposição. Às vezes tem uma complexidade de agenda, a gente só precisa previamente estar agendando. Se for fisicamente, fazemos também todo o esforço para estar aqui presente com vocês, senão a gente também está fazendo esse treinamento via plataforma Teams, né, então, de forma online. Então, assim, qualquer canal a gente está fazendo, que a gente quer facilitar a vida do cidadão. A gente não quer mais colocar barreiras e empecilhos, né? Então, tanto é que está aí uma plataforma que é mais transparente, né? É mais célere, é mais justa, então ele consegue verificar quais as etapas estão. Quando falou-se e questionou a questão de tempo, o tempo médio que foi dado aqui pelo João relacionado ao banco é o prazo que a instituição tem para ele analisar quando a proposta está 100% completa no quesito de garantias e documentação. Então, é o trâmite que ele tem para correr dentro da esteira do banco para uma contratação. Tá? Então, esse é o tempo. Nós não temos o mapeamento ainda, mas a ideia é essa, por isso que a gente construiu a ferramenta, é de mapear esse tempo, né? Mapear aquilo que é possível melhorar, não só dentro da instituição financeira, mas a Viviane está aqui representando a secretaria que tem um Conselho de Desenvolvimento
que delibera acerca dessas cartas consultas, então também monitorar dentro lá do conselho quanto tempo está, né, demorando ou não para atendimento de uma carta consulta. A gente sabe que aqui no estado é muito rápido, é muito célere, mas nós temos exemplo em determinado estado que vai começar a primeira reunião a acontecer em março. Olha só quem iniciou fazendo o preenchimento dessa carta consulta no dia 1º de janeiro. Vamos colocar aí, dia 1º de janeiro, que não poderia ser o sistema mais híbrido, ele vai aguardar até março para que aconteça uma deliberação desse conselho. É algo que nos preocupa. Por quê? Porque a gente não quer atrapalhar o acesso ao crédito para o cidadão, a gente quer melhorar esse acesso ao crédito. Então, à disposição, tá? Sempre, presidente, secretaria aqui, a CEAPA, a Viviane já é nossa parceira, o secretário César também sabe o quanto que a gente busca ter rapidez para solucionar os casos relacionados a esse fundo, tá? Então, por ser a importante ferramenta que a gente acha que é e vem ganhando espaço o Fundo Constitucional. Tanto é que o Centro-Oeste hoje, quando se fala em termos de Centro-Oeste, quando se fala em agro e os números comprovam, aí o que o Peterson falou, um movimento muito grande que veio ganhando foi porque o acesso a crédito a esses pequenos relacionado ao fundo foi excelente, por isso construiu esse cenário que hoje é. A gente sabe que precisamos, e aí vocês estão aí apoiando, para que se busque aqueles 400 bilhões aí em recursos que é destinado para o rural, aí, para acesso rural, que é pouco ainda pelo potencial que o nosso país tem. Muito obrigada, gente. Ainda temos mais perguntas aqui, João. O pessoal também está presente, se quiser sinalizar para fazer perguntas, a gente passa daqui a pouco. Bom, a Jéssica Gonçalves pergunta se existe algum limitador quanto ao número de pessoas que podem representar a cooperativa no envio das cartas consulta para análise. Eu acho que ela deve estar perguntando se lá naquela composição societária há necessidade de colocar o nome dos cooperados, se for uma proposta para a cooperativa. Isso aí já houve essa dúvida, já consultei, não há necessidade. Quando é uma cooperativa, não há necessidade de colocar nem o nome dos dirigentes, nem muito menos a composição societária, porque a gente sabe que tem cooperativas que têm mais de 1.000 associados. Se for em relação aos logins, basta uma pessoa para preencher. Só que na hora que chegar lá, informações do proponente, vai colocar o nome da cooperativa, a razão social, CNPJ da cooperativa, e não precisa descrever os associados nem os dirigentes. Então, podem ser mais de um colaborador fazendo essa carta consulta. Apenas um. Dentro do GOV, só aceita um por vez, né? Então, assim, tem que ser autenticado um CPF, e esse CPF vai representar, então, aquela cooperativa e vai colocar um documento, lembrando que ele tem que colocar lá um documento que comprova que ele está autorizado a preencher em nome da cooperativa. Tem também outra aqui do Nelson Freitas. Entendemos que após enviar a carta consulta, receberemos um número de protocolo para consultar o andamento. Somente a pessoa que enviou a carta consulta terá acesso ou outro colaborador da mesma instituição financeira poderá consultar pelo número do protocolo, caso ele tenha. Isso. Aqui, ó. Quando iniciar o preenchimento da carta, já vai aparecer aqui o número do protocolo. Quem vai poder consultar através do protocolo vai ser os gestores, né? A agência tem a opção lá dentro do sistema dela fazer a busca através desse número de protocolo para saber onde é que essa carta se encontra. Se ela já está lá no CDS, já foi aprovada, essa aqui é uma forma de busca, mas que está disponível somente para os usuários gestores, né? Aqueles que estão lá na outra ponta. A respeito da pergunta dela, eu acredito que ela está querendo saber o seguinte, ele, né, o Nelson, aqui, você consegue consultar em minhas solicitações, mas vamos supor que você está preenchendo para um produtor. Como é que o produtor vai acompanhar o andamento dessa proposta? Através do e-mail ou através do consultor. Como é que está a minha proposta? Ele entra aqui em minhas solicitações e verifica que está em análise no CDR.
ou o produtor, que lembra que o e-mail dele está informado lá, ele vai receber um e-mail dizendo, ó, sua carta foi aprovada na agência, está na superintendência, foi aprovada na superintendência, já se encontra no CDE. Então, ele acompanha pelo e-mail, porque ele não vai conseguir acessar esse portal, porque esse portal, quem iniciou o preenchimento foi aquele CPF do consultor. Então, ele não tem acesso a essas informações, mas tem acesso através do e-mail. E o consultor, a qualquer momento. Luciene Bernardes, sobre o acesso para preenchimento da carta. É o projetista que deve preencher? O associado valida a carta antes de chegar na instituição? Não, né, não é que o consultor deve, ele pode, né, mas o próprio proponente, o próprio cidadão, produtor rural, ele pode entrar aqui e ele preencher a carta dele. A ideia é que seja, assim, como eu mostrei aqui, perguntas intuitivas, que tem campo de ajuda, eu acho que eu esqueci de mostrar, eu acho que é importante. Se tiver alguma dúvida em relação a algum campo, tem campos específicos, que tem aqui uma interrogação, ó, tem campo ajuda. Então, a ideia é que seja qualquer pessoa pode preencher. Agora, sendo preenchida pelo um consultor, o de acordo vai ser essa declaração que eu falei. A declaração é o de acordo que você autorizou alguém a preencher por você. E você recebeu um e-mail lá, está lá. Foi preenchida uma carta em seu favor. Caso você desconheça, favor entrar em contato com a Sudeco. Aí tem lá o nosso contato, cartasconsultas@sudeco.com.br. Sudeco, cartasconsulta, sudeco.gov.br. Temos mais perguntas aqui na plateia. Bom dia, Paulo Rios, da Cicobi Juros Credcelc. Bom, Paulo. Essa parte é a parte que o produtor ou o projetista ou alguém que ele indica vai fazer. Exato. Ela vai chegar para a gente na cooperativa para analisar esse processo. Para quem ela vai, como que ela vai chegar, em qual canal? Ela vai chegar, né, primeiro vai chegar um e-mail dizendo, Paulo, tem uma carta, senhor gerente, tem uma carta para sua agência, para o seu prefixo, tal, o nome do cliente, o CPE, alguns dados do cliente, da proposta. Resumido, num campo, você já vai verificar lá, não, isso aqui é da carteira do José, ou a carteira do João. Ele pode direcionar, falar, entra lá e dá andamento de ter uma carta para você. Então, onde que você vai acessar? Aí já não seria pelo Gov. Né? Como eu disse, se atentar a essa primeira etapa, que é a etapa do cidadão, mas tem uma outra etapa, que é a etapa da agente financeiro, né? Da instituição financeira, no caso da cooperativa, vai receber um login e senha, primeiro vai receber um formulário para preencher os dados de quem é o responsável pela agência. A gente pede, preferencialmente, seja o gerente geral, porque ele pode compartilhar essa senha com quem é de direito, ou ele mesmo pode fazer o parecer, né? E aí ele vai receber esse formulário, preencher os dados, aí nesses dados ele vai indicar um e-mail, pode ser o geral da agência ou pode ser o pessoal. Aí nesse e-mail vai chegar um login e senha. E as instruções para entrar num portal que chama Portal Lecom. A partir desse momento, é tudo via Lecom. Parecer da agência, parecer da superintendência, parecer do CDE, aprovação pelo presidente do CDE, volta, anexa resolução, revalida, reratifica, tudo através do sistema até a última etapa, que é os dados da contratação, informar contratação. Beleza? Obrigado. A gente ainda está no prazo e as perguntas estão surgindo. Muitas que bom. dúvidas. Está preocupado. João, bom dia. Primeiramente, Bom dia, parabéns. Matheus, Cicobi Nova Central. Matheus. Sobre a questão dos acessos, você falou que será um pouco limitado, né? Hoje a gente tem 25 cooperativas filiadas à nossa central. Sim. E cada uma tem sua gestão. Exato. Sobre esse acesso, você falou um pouco com o Paulo, que vai ser com o gerente geral. Sim. É possível mais de um cadastro por cooperativa? Como vai ser essa questão da limitação dos acessos? Um por cooperativa, um por agência, apenas um, porque primeiro que pode ser compartilhado esse mesmo login, né? E outra porque a gente tem essa limitação de logins. A gente tem uma limitação para todas as agências, Cooperativa, Banco do Brasil, BRB, né, para todos os agentes. E já tem um prazo para o pessoal começar a fazer liberação desses logins, para todo mundo já se antecipar e se programar? Ah, sim. Na verdade, ele é sob demanda, né? A partir do momento... Chegou na primeira que chegar, já vai chegar esse formulário.
E as demais não, aí já vai ir direto. Vai só chegar o e-mail dizendo que tem uma carta, mas não vai chegar mais o formulário para você preencher, porque você já vai ter o login e senha. A não ser que passe muito tempo, sua conta fique inativa, pode ser que tenha trocado o gerente, a gente vai, encaminha novamente o formulário para pegar esses dados, ou reativar ou trocar de usuário, que pode ser feito também. Vamos supor que aquele gerente geral mude de agência, ou se perca o login, a gente pode trocar o usuário, isso é tranquilo. Essa foi uma dúvida também do Cleiton Piekoski, da internet, acho que agora a gente já sanou. Pessoal, mais alguém tem dúvidas para passar para o João? Acho que agora é isso, João. Agradeço muito a sua participação conosco. Muito obrigado, eu que agradeço. Volta lá na tela, João, dos seus contatos, só para ficar aqui para o pessoal acompanhar. Só lembrando, né, que, como a gente combinou aqui, o Peterson da CEAPA vai juntar as dúvidas e vai encaminhar lá para a gente vai responder o mais breve possível. Tá bom? Ou quem quiser mandar também direto, está aí à disposição. Muito obrigada. Tá. Bem lembrado. Está aqui os dados, pode ser que não ficou bom o contraste aqui? Pode. Está aqui a ouvidoria.fc ouvidoria.fco@sudeco.gov.br. Joia? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, João. Eu tenho certeza que muitas dúvidas foram esclarecidas e vão surgir também. Então, a gente agradece muito a disponibilidade de vocês, de todos os parceiros. E eu queria chamar aqui de volta o gerente de inteligência de mercado da CEAPA, o Peterson Santana, para acrescentar aqui umas informações sobre a fala dele. Bom dia de novo. Casa cheia ainda. Agradeço a todos. A gente andou aí, viu que todo mundo está muito interessado no assunto. Eu queria só recolocar de uma forma melhor duas coisas que eu pontuei aqui. Então, a Secretaria de Agricultura, ela existia como uma superintendência dentro de uma outra pasta, tá? Isso foi por 2 anos, e no governo Caiado a gente voltou ao status de secretaria, tá? Então, primeiramente, se eu deixei de uma forma equivocada, eu tenho toda a humildade de dar um passo atrás aqui e explicar o que eu quis dizer. Fora isso, nós também tínhamos um controle, e essa pessoa está aqui, ela quase me pegou, que foi o Juarez, mas era uma planilha, e era uma coisa ainda, para o que nós tínhamos, era o excelente. Mas hoje a gente está num nível de evolução que a gente fala tudo em BI. Então, nós temos um Power BI hoje muito forte dentro da Secretaria de Agricultura, justamente para carregar todos esses dados, estratificar e trazer de uma forma melhor para vocês. Queria agradecer de novo a Viviane, eu não tinha falado, a Viviane é uma guerreira que está aí no FCO já há algum tempo. Agradecer ao César também da retomada. O César faz parte dos principais conselhos aí que tentam desenvolver esse estado cada vez mais. Então a gente tem que falar o nome deles, porque realmente é um parceiro muito importante para tudo que está acontecendo aqui. E aí, para deixar um recado final, até para responder o Matheus, a primeira coisa aqui agora que está todo mundo treinado, como diria o Leandro, que já foi meu gerente geral lá no Santander, está todo mundo treinado, agora a gente tem que ir para a rua gerar demanda. Não adianta eu achar que minha cooperativa ainda não recebeu, não tem login, o negócio só vai acontecer à medida que as propostas começarem a cair para vocês. Então, nós tivemos no ano passado um volume X, que nós nem consideramos, né, João, porque estávamos em teste, e agora a ferramenta nos obrigou a tocar para frente, porque não aceita mais no antigo modelo. Então, gente, o que eu peço é o quê? Quem esteve presencial, quem está assistindo de forma virtual, que incentive o seu produtor, incentive o seu projetista de confiança, incentive o técnico da Emater, da região, a trazer proposta para nós, porque hoje tem transparência, tem agilidade e tem comunicação. Mas eu volto a reforçar, se a pessoa não olha o e-mail dela, o processo vai ficar parado. Então, nós temos que ter essa responsabilidade aqui, como a gente já conversou algumas vezes, né, Paulo? De entender que a gestão também está na mão do gerente. Ele vai precisar acompanhar isso. A central também terá que ter participação nisso. A central também tem que acompanhar. E nós aqui da Secretaria e Viviane, a gente criou vários canais de comunicação para facilitar isso.
Então, quem tiver dúvida, quem precisar de apoio, por favor, nos procure, que a gente vai ter, assim, com toda a humildade do mundo, ter o maior prazer de ajudar vocês, tá? Era isso que eu queria deixar para reconsiderar essas duas coisas que eu falei. Quem tiver alguma dúvida ou alguma ponderação, nós vamos continuar aqui ainda no evento para a gente conversar, bater um papo e novamente agradecer a Casa OCB. Queria aqui também agradecer a parceria da Goiás Fomento. Então, o Wagner é o engenheiro agrônomo da Goiás Fomento. A Goiás Fomento é um braço do Estado, um braço financeiro do Estado muito importante, tá? E por isso também está aqui conosco. Obrigado, Wagner, pela presença. Agradeço ao presidente Dr. Eurípides e todo o time lá que está aqui presente conosco também. Obrigado, gente. Um bom dia. Tenham todos uma excelente semana e um bom final de semana. Muito obrigado, viu? Bom, então, agradeço a participação de todos vocês que vieram aqui no InovaCop Goiás, na Casa do Cooperativismo Goiano, aos que acompanharam virtualmente na sala do Zoom também, muito obrigada. Agradeço aos parceiros, né, a CEAPA, a Sudeco, a Emater, que esteve aqui também, e também a nossa equipe da OCB Goiás, o Sistema OCB Goiás, que ajudou a construir todo esse evento aqui para vocês, né, em especial na figura ali do Carlinhos, do Carlos Eduardo Matos, que é nosso coordenador de mercado e intercooperação. A apresentação, como o presidente pediu, e a gente já estava organizando isso, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, o GoiasCop Live. Só colocar lá Sistema OCB, vocês vão achar na busca. E também as apresentações, né, nós vamos disponibilizar, o pessoal aqui nos passou essa oportunidade. Muito obrigada, pessoal, e a vocês de casa, acessem o nosso portal. Vou pedir também para acessar o nosso @, né, o Goiás Cooperativo, Goiás_Cooperativo, e muito obrigada, até a próxima oportunidade. Todo dia a vida nos faz movimentar. Juntos com coragem descobrimos como melhorar. Somos a mudança, o futuro. O cooperativismo é o nosso assunto. A melhor alternativa é estarmos juntos. Um novo modelo de negócio. Eu, você e todo mundo. Um só objetivo, gerando impacto positivo. O país inteiro vamos mudar. Somos COP, juntos somos mais fortes. Somos COP, juntos somos mais fortes. O cooperativismo melhora o seu lugar. Somos COP, juntos somos mais fortes. Somos COP, juntos somos mais fortes. O cooperativismo melhora o seu lugar. O cooperativismo melhora o seu lugar. O cooperativismo melhora o seu lugar. Somos todos juntos. Somos COP. Somos o cooperativismo no Brasil.